E eu, se tiver alguém que não conhece ainda, né? Já fiz outras lives aqui da escola, mas tem pouca gente aí que entrou ainda. Mas eu sou Franciele, professora de Geografia. E, Josi, deixar você se apresentar. Ah, tá. Pode se Eu sou apresentar. Josiane. Ok. Eu sou Josiane, professora de Biologia. E eu e a Fran, a gente trabalha já aqui no Peixoto há alguns anos junto, né? E eu trabalho aqui no Peixoto já desde 2008. Já tem uma boa caminhada. Bastante tempo. Sempre, é, Josi, a sua câmera tá virada. Você tá tipo deitada para mim. pera lá. É, isso, agora você tá certo. Não, tranquilo. Só não sei onde eu vou colocar aqui então, mas espera lá. É ruim. Eu fiz uma Pera gambiarra. Eu cá. coloco tipo um palcozinho, aí coloco o celular, porque tem que sair o cabo do fone, né? Aí você tem que fazer uma gambiarra. Ah, tá certo. Eu vou tentando aqui, mas pode ficar tranquilo. Eu tô te ouvindo tranquilo. Se ficar ruim a imagem aí, você fala. Uhum. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Como se fosse dar aula, né? A gente começa a É, fazer live. vamos começar essa aula. É, isso aí. Bom, quando a gente fala de alimentação, eu acho que é importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, falar, tentar abrir os contextos que envolvem uma alimentação. E eu acho que o primeiro ponto disso tudo é falar que a gente está vivendo por um momento muito difícil no mundo e no Brasil, sendo o Brasil um país que não é rico, é um país pobre em desenvolvimento, e a gente tem aí uma boa parte da população que não tem acesso a alimentos. Então, a alimentação em si envolve uma série de fatores. A gente pensa muito na alimentação saudável, quais são os melhores alimentos, como tem a questão da obesidade, que aflige muitas pessoas, mas também tem a questão da fome. Então, a gente, quando fala de alimento, a gente tem que lembrar dessa parcela da população que não está tendo acesso a alimentos e ser grato pelo alimento que a gente tem na nossa mesa. Né? O Brasil é um Em país todo o tempo. extremamente rico em diversidade de alimentos, a gente tem uma flora incrível, a gente tem muita variedade de vegetais, frutas, alimentos incríveis, né? Que encantam aí o mundo todo, receitas maravilhosas, mas mesmo assim, quando a gente vai lá e pesquisa sobre alimentação no Brasil, a gente vê que 2 a 3% da população brasileira passa fome, né? Então, é importante lembrar disso e ser grato por todo alimento que tem na nossa mesa. E todo alimento é alimento, né? Eu acho bacana que começou-se a falar mais sobre alimentação nos últimos anos. E tem muita gente numa linha de levar esse lado da história, não demonizar. Nenhum alimento é ruim, né, ao extremo. A gente tem que ter tudo com equilíbrio, com variedade, mas, por exemplo, não se deve comer tal coisa porque tal coisa é terrível. Eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio, a variedade, a ponderação. Cláudio. Tem alimentos que são melhores, que a gente deve comer com mais frequência, que devem estar presentes no nosso dia a dia, que fazem muito bem para a nossa saúde, para a nossa imunidade. E tem aqueles alimentos que não deve fazer parte do nosso cardápio com tanta frequência, mas se você estiver num lugar e lá estiver sendo oferecido esse alimento, é um alimento e pode ser comido como outro qualquer. Né? Nenhum Sim, alimento deve ser demonizado, nem é lixo. Não existe comida que é lixo. Nenhuma comida pode ser lixo, principalmente no país onde tanta gente passa fome. Tá verdade. bom? Então, para a gente começar aí falando disso. Eu e a Josi, a gente meio que se organizou no esquema de fazer umas perguntinhas para a gente. Rafael, quero aprender a me alimentar melhor, toda alimentar, para a gente poder Ele direcionar a precisa. nossa conversa. Aqueles sanduíches, aqueles salgados, né, Rafael, que você come naqueles intervalos ali da escola para a faculdade. Tudo Não. errado. É... Bom, primeira coisa aí que eu queria perguntar para a Josi, na nossa conversa. A alimentação saudável se aprende em casa? O que você acha, Josi? Fran, eu tive até olhando, eu falei, gente, a gente traz muito de alimentação da família da gente, da casa da gente, né? E aí eu tive olhando, fiz uma pesquisa rápida, né, no Guia Alimentar da Família Brasileira,
que essa alimentação que a gente traz de casa é exatamente aquela que eles estão orientando, só que eles reforçam alguns pontos, até que você comentou aí, Fran, que alguns pontos que a gente deve estar evitando. Então, essa alimentação saudável, geralmente, a gente traz de casa, sim, a gente aprende. A maioria das vezes, a gente tem a pessoa orientando a gente, né? A mãe falando, não come excesso de gordura, a avó também fala, às vezes a avó até atrapalha um pouco, mas geralmente a mãe, né, pega no pé. Então, a gente tem, sim, esse princípio. A alimentação, o sentar na mesa, isso vem de casa, essa boa alimentação. E é essa alimentação mesmo que a gente faz no nosso dia a dia. Arroz com feijão, frutas de época. Isso é o que a gente tem, a gente aprende desde pequeno, né? E isso aí a gente vai levando para a vida da gente. Então, eu acredito que ela vem de casa assim, mas claro, né? A gente vai aprendendo também em outros ambientes que a gente participa. Uhum. E tem também a questão do preparar os alimentos, né? Os alimentos que a gente aprende a preparar na família. Cada família tem as suas receitas, o seu jeito de preparar os alimentos. Então, traz muita questão da afetividade. Né? O alimento, nossa, ele tem junto com ele a questão da afetividade. É isso aí. Você traz, né, um mineiro, você fala com um mineiro, fala um frango com quiabo pra gente é uma comida, né, de top. E cada um tem seu jeito de fazer. Isso, eu falo isso, que lá de casa a minha mãe ensinou a fazer aquele frango com quiabo, tem todo aquele detalhe, né? O frango tem que estar assim, o quiabo tem que ser de tal tipo, ele não pode estar com problema. Então, essa alimentação saudável, a gente traz ela de casa assim. A gente aprende muita coisa fora de casa, ou na televisão, televisão, problema sério, né? E agora a internet, os celulares, as mídias, elas têm, infelizmente, influenciado muito mal na alimentação da população. Mas que a gente aprende em casa e que a gente pode ir repassando isso, né? A gente, como mãe, faz isso. Mas a gente aprende na família da gente. E eu achei muito interessante que no Guia Alimentar fala que cada região, né, com a sua cultura, aquela mistura de nutrientes que acontece dentro de cada casa, aquilo ali é a alimentação saudável que cada um precisa. Bacana, né? Uma riqueza cultural e de conhecimento, né? Isso, igual você falou. Para geração. Isso, um país tão grande, né, com uma variedade tão grande de alimentos, né, uma flora que é assim tão vasta, né, as espécies, subespécies que a gente tem. Então você vê, quando você vai pegar um tipo de limão, você vê limão de tudo e quanto é jeito aqui no Brasil, limão aquele mais azedo, limão mais docinho, tudo quanto é tipo de alimento, você vê uma variedade incrível de espécies. Então, assim, o país ele traz essa riqueza. Aí quem gosta de cozinhar põe criatividade em tudo, né? Vira um super chefe. Já vê ali a utilidade do alimento. Verdade. É isso mesmo. Outra coisa. Certo. Comer saudável é mais caro? Às vezes as pessoas falam assim, eu me alimento mal porque eu tenho que gastar pouco, eu não tenho muito recurso, e aí? Ô, Fran, eu ando também, assim, pensando muito nessa questão. É claro que se você colocasse, eu vou fazer uma alimentação diferenciada, aí sim, você vai ter né, vai ter que investir mais. Porque eu quero comer algumas frutas que não tem, né, que não estão na época. Eu gosto de manga e eu vou comer manga em pleno julho. E aí você vai ter que pagar um pouco mais caro. Né? Se você for no nutricionista e ele também te recomendar passa lá aquela lista de coisas, você vê lá que tem coisas que são caras. Mas o comer saudável mesmo, ele não é caro. O comer saudável, ele está muito ligado ao tipo de alimento que você tem disponibilidade de estar adquirindo ali. E principalmente, o que é recomendado para a gente é estar comendo
o alimento que é o da época, né? Então, obviamente, ele vai estar, como vai estar na grande safra, ele vai estar num preço menor, né, para a população. Você vê que agora é a época, por exemplo, da mexerica. Gente, você compra mexerica a preço, né, super em conta. E com a Aham. mexerica você faz um monte de coisa saudável, né? Você pode fazer o suco, você pode chupar só a mexerica mesmo. Eu tenho até um exemplo que Isabel, nessa quarentena, ela teve um problema com... Isabel é minha filha. Ela teve um problema com intestino. Intestino preso, estava muito difícil. E aí eu conversando com a esposa do meu pastor, que é enfermeira, ela falou assim, oferece caqui para Isabel. Porque está na época de caqui, o caqui tem muita água, né? E ele é Aham. docinho, toda criança gosta. E o caqui, nessa época, está num preço excelente, geralmente é caro, né? Mas também. Então, assim, a comida que é saudável, o arroz, o feijão, as frutas, que são, né, alimentos essenciais para a nossa nutrição saudável, eles não, se tiver na época, eles não estão tão caros. Agora, quem Uhum. quer fazer um investimento, né, aí sim, você vai gastar dinheiro. Isso aí. Teve um colega, aluno, que comentou aqui que a base tem que ser o carboidrato, porque o carboidrato é fonte de energia. Ok, está Quem assistindo foi bem as esse aulas de aluno? biologia, mas tem também que tomar cuidado com esse excesso, né? Como a gente falou Muito no começo, bem. tudo é a variedade e o equilíbrio, mas ele não está errado, não, tá certo? Fonte de energia, é o É. carboidrato. Josi Mas vai o falar melhor do que carboidrato eu. natural. Ele tá certíssimo, esse menino é top. Só que tem que ser o carboidrato, o natural, né? O não processado, que a gente vai dizer aí, porque se você comparar a mandioca, por exemplo, com um bolo de mandioca, aí é um carboidrato, não combina, né? Não vai estar tão saudável. Mas se você pega o alimento, né? A mandioca, a batata doce, a própria batata inglesa, esses alimentos sim são base da nossa alimentação como carboidratos e dão muita energia rápida, né? Não pode esquecer disso, que é uma energia que é rápida lá para aquele momento ali. Isso aí. Quando a gente pesquisa um pouquinho sobre alimentação saudável, eu fui ler algumas coisas sobre alimentação para poder fazer a live aqui. O que é consenso, né? Que a comida de verdade é a melhor opção. Então, o Verdade. industrializado, multiprocessado, aquilo que vem em saquinho, que tem corante, que tem glutamato, que é tudo isso, se tem isso, já não é uma comida benéfica para a gente. Então, tudo que você puder fugir do industrializado, do multiprocessado e ir para o natural, vale a pena e vai ser mais saudável. É sempre a melhor opção. Igual a Josi falou, se você não vai fazer uma dieta restrita por causa de algum problema alimentar ou para um ganho de massa, uma coisa muito específica, né? De repente, alguém que luta, faz alguma coisa muito assim, você tem sim a opção de ter uma alimentação saudável e sem gastar muito, com certeza. Até porque a gente tem opções de feiras, né? Hortifrutis, frutas da época, verduras da época, aonde se a pessoa tiver criatividade, na internet tem muita receita, muita coisa bacana, você consegue Nossa. fazer uma alimentação ali colorida, diversificada, bonita, gostosa, e não é comer verdura e fruta não é sinônimo de comer comida ruim, pelo contrário, a comida é muito mais Ah, saborosa, muito mais gostosa e dá para comer muito bem, sim. mais. É. Tem um Sem site, dúvida. na hora que eu estava pesquisando, que eu achei um site muito legal, um site do governo. É saudebrasil.saude.gov.br. Nesse site Uhum. tem até cardápios, sugestões do que Olha, comer no café da manhã, no almoço, na janta. Eu percebi que tem sugestões sem carne, para quem não quer comer carne. Então, achei vegetarianos, né, veganos. isso. Tem muita informação para prática de exercício, para quem quer parar de fumar, para quem quer se alimentar melhor. Tem muita informação útil na internet, né? Dá para Tem. buscar e nesse site mesmo eu achei ele de fonte segura, né? Que é do governo, o site da saúde, e é bacana. Ô, É, Fran, deixa eu só fazer uma observação. O Guia Alimentar Brasileiro, ele está até nas escolas, ele é também entregue nos postos de saúde, né, as nutricionistas. Ele tem a lista dos materiais que são ultraprocessados,
pouco processados, né? E eles trazem muitas receitas básicas e regionais, igual eu estava comentando, para a gente poder fazer. Ele dá muitas dicas com relação principalmente aos rótulos, né? Quanto mais coisa você vê escrita no rótulo, menos saudável é aquele alimento ali que você vai estar levando para casa. Aliás, dizem por aí, né, nessas lives que a gente vê por aí, que alimento saudável é aquele que não tem rótulo nenhum, né? Que a gente leva para casa no saquinho. Descascar mais, desembalar menos. Muita gente tem falado sobre isso. É saudável para o meio ambiente, né? Porque o elemento natural, ele não gerou resíduo, ele não foi processado, não passou por uma indústria, então é um alimento ali que não precisou de nenhuma exploração desse tipo de recurso natural, água, poluição atmosférica, nada disso. E ainda não vai gerar resíduo depois, porque é adubo, né? Matéria orgânica. Se você fizer uma compostagem na sua casa, então melhor ainda, que aí você não vai gerar resíduo nenhum. Maravilha. Não, quem faz separação, aqui em casa a gente faz. Legal. Aqui em casa a gente faz essa separação e é simples, né? Ainda com criança é mais fácil, porque eles têm uma cabecinha bem mais tranquila, a gente vai lá e ensina uma vez. Assim, quando chega visita, às vezes é mais difícil, mas aqui em casa a gente faz numa boa. Aqui é a separação para fazer a compostagem, aqui é o lixo seco, e é super tranquilo, né? E é um alimento que você tem aquela convicção de que não vai te fazer mal, né? Aí. O que você diria, Josi, para quem não come frutas e verduras? Pode ir para o hospital. A gente não é médica, tá? É só conselho de professora. Boa. Mas eu digo que pode ir correndo para o hospital, que você vai ter um tempo de vida muito curto. Porque essa é a base da nossa alimentação, né? Não tem condição. Se você quer ter uma alimentação, vamos dizer assim, que seja essencial, a base dela tem que ser de frutas e de verduras. Principalmente... Pode falar. Eu diria, você não sabe o que você está perdendo. Porque o melhor da alimentação são as frutas e as verduras, né? Às vezes, Fran, a combinação é que não é a ideal, e aí você acha aquilo ali ruim. Eu gosto muito de ouvir a Hodgson, que é a nutricionista nossa aqui de Nova Almeida, né? E ela faz a ideia da mistura dos alimentos. Até depois quero deixar o Instagram dela aqui para o pessoal, né, seguir, porque ela põe muita coisa simples, mas que você mistura e fica com a cara, além de maravilhosa, fica num preço legal e é muito saudável. Por quê? Porque a mistura que ela faz ali está mostrando exatamente os nutrientes, né? Evidenciando os nutrientes que tem que estar dentro do nosso organismo. Sim. Então, tem misturas que são perfeitas. Tem, né? Tem que experimentar, não pode fazer cara feia, tem que experimentar. Por exemplo, eu sou fã de rúcula com manga. Para mim é a melhor salada do mundo. Gente, dá água na boca, é muito bom. Só que você tem que experimentar, conhecer. Aí você vai vendo que o negócio é bacana, é gostoso. Isso. Né? O problema é que se você chegar e já de cara oferecer para a pessoa só a rúcula, aí a pessoa vai falar assim, não gostei. Mas é a primeira vez que eu comi rúcula, Newton tinha me levado, Newton, meu esposo, me levou para comer uma pizza. E aí ele pediu o sabor de... rúcula com tomate seco. Falei, esse negócio não vai ser legal. Mas, pelo contrário, né, a combinação ficou perfeita e a gente come muito com manga também, né? Você vê que a rúcula, além de ajudar muito, porque ela é fibra, então ela ajuda muito o intestino. Então, assim, aqui em casa é rúcula, é alface, é couve, o tempo inteiro. Com as combinações ideais, né? Porque se for sozinho, a gente não come. A Joana falou que não gosta de rúcula. Eu fui logo na rúcula que a Joana não gosta. Mas você, hein, Fran? Eu acho assim, a pessoa não precisa gostar de tudo, né? Óbvio. Eu acho que tem que experimentar. Não. Experimentar os alimentos, experimentar de diferentes maneiras. Por exemplo, o brócolis. Hoje em dia eu como de qualquer maneira, mas muito tempo eu só gostava do brócolis refogado com ovo. Fazer tipo aquela farofinha, você pica o ovo picadinho, tempera ali com alho, cebola, pau com ovo, faz a farofinha.
Eu sempre achava maravilhoso. Hoje eu como até cozido na água puro, beleza. Ai, Mas, de repente, a sua introdução para o alimento, você tem que comer ele de uma outra maneira, até o seu paladar acostumar bem e você comer de todas as maneiras. Né? Cada um tem o seu processo aí, o seu passo a passo. Mas eu como todas as verduras, todos os legumes, gosto muito de todos. Só tem uma coisa que não me desce, parou na boca, mastiguei, senti o gosto, é a salsa. Eu tenho um problema com a salsa. Ah, que pena. Como jiló, espinafre, agrião, qualquer coisa. Compro toda semana minha feirinha lá de folhas, mas para minha salsa tem alguma coisa. É particular. Isso, é particular. Nossa, amo salsa. Na salada eu jogo ali por cima com cebola, picado, e ali você coloca com a rúcula, mistura, fica muito legal. E, o ruim para você é que a salsa ela ajuda muito a flora nossa, né, da mulher, sim, né? Sim. Mas eu não desisti não, tá? Minha mãe sempre faz e eu como uns pouquinhos. Eu ainda tô no processo de aceitar. Ah, tá. Tem uma combinação ótimo. Do doce, de repente, eu adoro combinação de doce com azedo, com... Por isso eu gosto da fruta na salada, adoro essas combinações, fica boa mesmo. Boa. Eu acho que um dos segredos, você falou no início, é o equilíbrio. Esse equilíbrio, você conseguir se alimentar de boas frutas, né, frutas de época, de preferência aquelas que estão com preço, é óbvio, né, a gente está falando de professor, de aluno, preço acessível para a gente, e você fazer essa combinação, esse equilíbrio, você consegue sim ter uma boa alimentação e ainda por cima experimentar algumas coisas que são novas que às vezes você não comeria em lugar nenhum, mas aí você fala, eu aprendi, eu não sei se você estava na época com como é que ela chama? Aquela professora que substituiu Tatiana, de português. Jana. Maravilhosa, maravilhosa. Ela me ensinou a comer abacate como maionese, que eu amava comer maionese. Me ensinou também. Só que a gente viu? Menina, eu falei, essa combinação não vai dar certo. Mas é a mesma questão de você experimentar. Foi perfeito, o sabor ficou um fenômeno. E aí eu falei, gente, como que eu nunca tinha comido isso antes, né? E foi muito gostoso. E você coloca aquilo ali em outros tipos, coloca aquilo ali num pão, por exemplo, ou não, numa torrada, e fica muito gostoso. O próprio abacate na salada foi uma coisa que eu aprendi, deve ter uns 2, 3 anos, eu não comia. Mas ele temperado junto com a salada, nossa, maravilhoso. É perfeito. Nossa, amo, eu amei. E às vezes a gente traz com a gente, Fran, igual nós comentamos no início, muito da cultura da região, né? Agora, quando você chega eu, por exemplo, que saí de Belo Horizonte e vim aqui para Vitória, Nova Almeida, Serra, quando eu cheguei aqui, eu aprendi a comer muqueca de peixe com banana da terra. Para mim, não tem combinação mais perfeita. Tem que ter. E assim, é uma combinação que eu falei, gente, da onde eles inventaram isso? Mas ficou maravilhoso. Então você coloca ali aquele coentro, aquela tomate, e coloca aquela bananinha da terra ali, pega aquele pirão. Gente, não tem coisa mais deliciosa na hora que você experimenta. E olha que eu sou mineiro, então assim, nem ligo para peixe. Mas daquele jeito ali, ficou para mim assim, sensacional. Inclusive, uma paixão minha é a banana da terra. A gente adora banana da terra. E tem estados que eles não comem tanto, né? São Paulo, por exemplo, não sei se foi impressão minha, às vezes que eu fui, não tinha no restaurante, não tinha. Eu senti falta, porque é aquele viciozinho da banana da terra. Que eu gosto muito de doce junto com a comida. Tem época que tá mais caro, tem época que tá mais em conta. Mas é porque eu gosto do docezinho junto com a comida. Então acho que é por isso que a banana da terra me agrada tanto. Na moqueca, então, nem se fala. Maravilhoso. Nossa, eu achei a combinação perfeita. Não, mas eu digo que você falou em São Paulo, lá em Minas, por exemplo, quando eu vou, eu levo daqui banana da terra para minha avó. Porque lá, ela não compra, né? Não tem... assim, não é que é pobre de não poder comprar, não é isso. É porque o preço lá realmente é bem diferente daqui e ela gosta demais, né? Aí acaba não entrando no hábito, né, Josi? É isso também, acaba não entrando no hábito. Exato. Mas não, uma coisa não que eu fica não legal. tinha,
que eu não tinha o hábito de comer e que eu passei a comer agora nos últimos anos também, vindo morar aqui em Nova Almeida, porque aqui tem muito, eu não sei nem de onde vem, é o fruta-pão. Fruta-pão eu Nossa! conhecia, que a minha mãe falava, mas aqui tem muito, eu acho que porque plantam aqui perto. E minha sogra sempre me manda fruta-pão, e eu aprendi a fazer, fui lá, pesquisei, vi que é um super alimento, porque tem vários benefícios, mas tem menos carboidrato que o aipim, então acaba sendo Bem menos. um alimento bacana, porque não tem tanto ganho de peso, mas tem muitos nutrientes, e que é muito versátil também, né? Dá para fazer de diversas Isso. maneiras. Então a gente vai descobrindo. Essa enfermeira que eu te falei, a esposa do meu pastor, ela faz a fruta-pão, ela passa um pouquinho de, se você não quiser, se quiser que fique fit, você passa óleo de coco. Ela faz com manteiga, mas ela me ensinou e falou que podia fazer com óleo de coco. Aí ela frita. E ela fez lá na casa dela pra gente ir jantar. E ela, sabe como é que eu faço? Ficou... Como? Me conta. O fruta-pão ele estraga muito fácil. Então, quando ele chega aqui em casa, eu já corto, tiro a semente, a casca e cozinho os pedaços mais ou menos assim, desse tamanho. Isso. Aí eu ponho em porções congeladas. Às vezes eu congelo porque eu não vou fazer tudo naquele dia. Aí esses pedaços eu passo ele no azeite, dou uma regadinha de azeite e eu tenho um temperinho de ervas com limão que eu compro na casa de produto natural. Passo aquela erva com limão nele, ele fica meio douradinho ali, né, com azeite. E põe na air fry. Sai os pedacinhos fritos da air fry, maravilhoso, sem gordura, sem nada. Perfeito, fica top. Perfeito. É isso mesmo. Ela me ensinou a fazer com a manteiguinha, ela não falou no azeite. Boa, eu vou até tentar também. E é prático, porque você pode... Chegou o fruta-pão, você pode cozinhar, cortar, cozinhar, congelar, que ele fica perfeito. Inclusive, muitos alimentos podem ser aproveitados assim, né? As pessoas às vezes nem compram, não vou comprar muito, tá com preço bom, mas não vou porque vai estragar. Aipim, fruta-pão, inhame, vários produtos que às vezes você tem que fazer um processo de dar uma cozida nele, ou às vezes cru, mas o congelamento ele te ajuda ali, né, a ter o alimento por muito tempo, sem desperdício, sem perder o alimento e comprar quando está num preço melhor. Né? E Uma entra questão de naquela pergunta que organização. você fez, né, Fran? Que por exemplo, comer bem é caro? Comer bem e saudável é caro? Você vê que não é, porque o fruta-pão aqui, por exemplo, que a gente tem um maior acesso, ele é super saudável, ele é um carboidrato que não é tão, vamos dizer assim, com tanta energia de uma vez só, e você pode guardar por um período ali de uns 3 meses, que ele fica saudável do mesmo jeito. Então você consegue manter uma boa alimentação. Exige um planejamento, né? O planejamento da compra, a arrumação da geladeira e dos armários, que você tem que estar com as coisas ali em ordem. Na hora que eu estava lendo, falava sobre isso também. E a questão de planejar o cardápio, o que você vai fazer cada dia, o que está estragando, o que você pode aproveitar primeiro. Isso é muito importante, é isso. Até o que combina com o quê, né? Porque às vezes tem uma carne que combina mais com determinada verdura, com determinada fruta ali para fazer uma salada, tem outra que combina. Então, se você tem um frango e tem um quiabo lá que já está quase, eu tiro aquele frango, vou aproveitar aquela verdura, aquele legume. Então é uma questão de organização também, né? De planejamento. Isso, assim, o planejamento ele vai na nossa vida em diversas áreas, né? Principalmente nessa questão da alimentação. Se você tem um hábito de planejar aquilo que você vai estar se alimentando, pelo menos durante a semana, isso aí já faz toda a diferença. Aqui em casa a gente já deixa o feijão separado as porções, sabe? A gente já deixa o aipim todo separadinho, o inhame a gente já deixa separado, o que a gente vai comer. E aquilo ali a gente já sabe, ó, durante a semana, claro que a gente não faz por dia, né? Não, segunda é isso, terça, não. Mas a gente sabe que durante a semana a gente vai ter aquilo ali para estar se alimentando. E para não ficar também tendo uma repetição, que senão você vai enjoa daquilo e não vai querer comer, né? Não é também legal. E o planejamento ele evita muito desperdício, né, Josi? 1/3 do que é produzido de alimento no Brasil vai para o lixo. Pensa, 1/3 do que é produzido. Então é muita comida que vai para o lixo. Tanto que quando, entrar agora na matéria de geografia, quando a gente trabalha a população, a gente fala um pouco sobre a questão da fome, dos alimentos, porque teve algumas teorias populacionais que relacionavam a questão da população com a produção de alimentos no mundo, né? E quando a gente está trabalhando isso com os alunos, eles sempre questionam a questão da fome.
Eles falam assim, professora, mas tem muita gente no mundo passando fome. Tem, principalmente em alguns continentes como a África, a Ásia, tem mesmo. Porém, isso não se deve à falta de alimentos, né? Isso se Não. deve à má distribuição de renda e as pessoas não terem acesso para comprar os alimentos. Então, a questão da alimentação tem isso ainda, né? A produção de alimentos no mundo, ela é suficiente para alimentar a população mundial. Só que a gente tem uma parcela da população que não tem acesso a comprar esses alimentos e o desperdício também é um fator muito negativo e que às vezes até encarece os alimentos, porque a compra e o desperdício desses alimentos torna alguns alimentos mais caros para chegar na mesa de todo mundo e as pessoas que não têm acesso de renda mesmo para estar comprando esse alimento. Porque os alimentos eles não podem ser transportados, geralmente, né, a maioria deles, a longas distâncias. A não ser que seja uma exportação. E é aí que a gente esbarra no problema da fome, né? Tá me Tá ouvindo? falhando um pouquinho. Tá Ai, falhando será um que minha pouquinho. internet tá Ou melhor? a sua mente. Melhor, a sua imagem tá um pouco sem foco. Um pouco. Melhorando? Pra mim tá bacana aqui, tô vendo. Tá vendo bem? Agora eu tô te Tô. ouvindo bem. Tá, Então tá qualquer bom. coisa você fala. Eu peguei a Tá. parte, eu perdi um pedaço do que você falou com relação ao desperdício. Aí você estava falando. Eu tava falando. Você ouviu a parte que eu falei que quando a gente estuda a população em geografia, a gente faz uma relação com produção de alimentos. E sempre tem aluno que Isso. pergunta, mas por que tem tanta gente passando fome no mundo? Falta alimentos, né? Não produz alimento suficiente? Na verdade, não é esse o problema. O mundo, o Brasil principalmente, né, tem um agronegócio muito forte, produz alimentos, sim, em grande quantidade, inclusive mais do que seria necessário, talvez até por isso que a gente tem desperdício de alguns alimentos dentro de casa, mas também lá na produção, na comercialização. Mas o problema não é esse, não é a produção do alimento, é a renda. Né? Boa parte aí da população não tem renda para estar comprando os alimentos. Então, daí um problema. Infelizmente. Quem não tem Sim. acesso ao alimento não tem por não ter a renda para comprar e por causa do desperdício que envolve aí toda a questão da produção de alimentos. O que Eu deixa também a não gente desperdiço, não, eu extremamente evito. chateado, né? É. Eu evito o desperdício ao máximo, porque na minha cabeça eu tô sempre pensando assim, bem, tem gente que não tem, né? Eu não posso jogar fora de maneira nenhuma. Aquilo, a não ser óbvio, né? Que está estragado, não tem outro jeito. Mas Uhum. se eu tenho um alimento aqui, eu tenho jeito, banana, por exemplo, eu não perco banana aqui. Vira bolo. Na hora que a gente vira bolo tranquilamente, bolo fit. Mas por quê? Porque banana perde rápido demais. Você vai, o preço dela não tem época que não está tão barata. E se você não tiver uma atenção bem grande, né, e reservar esse alimento, você vai ter um desperdício muito grande. Então, assim, aqui em laranja, por exemplo, não dá para desperdiçar. É uma fruta extremamente saudável, com preço interessante, né, que todo mundo tem acesso, e que se você não ficar esperto, você perde esse fruto. E aí o que eu faço? Laranja, já pego, já faço logo o suco, e guardo. Banana, estou vendo que já vai perder, já guardo, já congelo para poder reaproveitar. Que é inaceitável num país onde a gente vive com tanta fartura, né? A gente ainda ter tantas pessoas que morrem de fome, por incrível que pareça. Sim, e essa questão da educação alimentar, né, da educação contra o desperdício, ela tem que ser passada, tem que ser disseminada mesmo. Tá me ouvindo? Sem dúvida. Estou ouvindo, tem que sim. ser passada em escola, em casa, porque é um hábito, né? É um aprendizado e faz muita diferença na vida das pessoas. A gente está passando por um momento agora, que essa questão da alimentação, assim, né? Um fator interessante, que é a questão da obesidade. A obesidade, ela tem sido muito discutida já há muito tempo, não pela questão estética, mas muito pela questão da saúde, né? Porque também tem aquele falso magro, aquela pessoa que está com as taxas ruins de gordura, de açúcar, e a gente tem percebido isso durante a pandemia, né?
ficou muito evidente que a pessoa que não está cuidando bem da sua saúde, que está com as taxas ruins, que está com algum tipo ali de colesterol alto, que está obeso, a pessoa vai ter mais dificuldade para se recuperar de uma doença como essa como o Covid, né, que é uma doença que ataca fortemente o sistema imunológico e deixa as pessoas aí bem suscetíveis. Então, está escancarado ali nesse momento o quanto cuidar da alimentação, o quanto se manter saudável, ativo, faz diferença na saúde da pessoa, literalmente, na saúde ali, na sobrevivência mesmo, né? Entrou em contato com o vírus, e aí, como é que o organismo reage? Se não tiver bem alimentado, Fran, o vírus, ele tem todo o espaço, ele é todo ágil para poder atuar dentro do seu organismo, se você não tiver com uma imunidade, né, vamos dizer assim, com o seu corpo com a imunidade ideal. O vírus, ele tem uma capacidade incrível de te tirar a saúde, assim, com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque ele tem a gente fala que é um DNA, né? O DNA dele, ou o RNA, porque ele é um dos dois, o vírus, o Covid-19, eu não sei dizer ao certo se ele é o RNA ou o DNA, mas ele tem uma capacidade de se introduzir no organismo da gente e se misturar ali naquelas células e ir destruindo com muita facilidade. Ele tem essa habilidade, ele se reproduz muito rápido, né? E aí a pessoa que está com uma má alimentação, é certeza de que hipertenso, vamos para o mais básico, o hipertenso, né? O hipertenso, ele tem uma dificuldade muito grande de vencer essa questão do corona. Por quê? Porque ele vai direto para a corrente sanguínea, né? E aquela pessoa que já está hipertensa, aí já aumenta tudo também. Aumenta o colesterol, aumenta outras coisas que vai piorando a saúde. Eu estava assistindo alguns médicos falando, né, sobre... Tem muita gente tomando medicação para prevenir o Covid. E eu ouvi vários médicos falando que não é o melhor caminho, né? Não existe receita milagrosa, não existe remédio, porque o remédio vai ser a vacina quando ela for feita. Então, o que a gente pode fazer? O conselho dos médicos, né, o tempo todo. Tem três passos principais se você quer reagir bem, né, a uma doença como essa. Mas isso exige uma constância, né? Não é você fazer uma vez. É a atividade física, dormir bem e se alimentar adequadamente. Então, a pessoa que tem isso, uma constância, ela tem um sistema imunológico fortalecido. E o sistema imunológico é como se fossem soldadinhos dentro do nosso corpo, né, que vai ali lutar com os invasores. Então, se você tem um sistema... Estudou esse assunto. Pois é. Acho que é muito dever que eu tô fazendo com criança. Por caso. Então, se você tem ali um sistema imunológico que tá bacana, porque você consome os nutrientes, as vitaminas, principalmente a questão do ferro, da vitamina C, né, que tem que estar sintetizado junto, a vitamina D também que está sendo muito dita nesse momento pela questão do sol. Então, provavelmente você vai reagir bem, mas se a pessoa já vem com aquele histórico ali de alimentação ruim, dormir mal, comer mal, não fazer nenhuma atividade física, infelizmente a gente vai deixando o nosso corpo ali enfraquecido, né, com o nosso sistema imunológico. A gente entra num ponto muito importante, até que eu separei aqui para falar, é a questão da rotina, Fran. Porque a gente entrou na quarentena, quando a gente entrou na quarentena, eu não sei você, mas eu pensei assim, ó, no máximo aí uns 15 a 20 dias, beirando um mês tá bom, já vai ter acabado. E a gente se deu essa liberdade de, não, deixa rolar. Acontece que aí a pandemia ela foi se prorrogando, e aí a gente não tem nem uma data limite para terminar a pandemia. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem que ter uma rotina. Ela tem que... O planejamento que a gente falou agora há pouco. Você não pode fugir disso. Se você não tem uma rotina que tenha um período correto para você dormir, se você não tem uma atividade física que você possa fazer, nem que seja, eu estou preso dentro de casa, não posso ir para academia. Mentira, pode fazer sim. Eu até separei aqui algumas dicas. Você pode subir escada, se você tem escada na sua casa. Você pode colocar um degrau. Você pode colocar sacola no chão para pular em cima da sacola. Você pode fazer um monte de pular corda, um monte de coisa que você pode fazer dentro de casa
que vai deixar você com a atividade física, pelo menos, né, mais sendo realizada, não tem motivo para não realizar. E a questão e nós falamos, você falou o sono, a atividade física Dormir e uma boa bem, comer alimentação, bem. lógico, né? Uhum. Isso aí Você falou aí ponto essencial. Você falou aí da quarentena, eu até ri, porque assim, a gente com a nossa rotina de trabalho, de correria, quando a gente se vê dentro de casa, porque o alimento a gente falou, né? Tá ligado que é aquela questão da afetividade, do prazer, do carinho, do bem-estar. Então, quando você se vê dentro de casa, você pensa o quê? Hoje eu vou fazer uma comida especial. Aí a comida especial remete logo lá à comidinha mais calórica, né? Hoje eu vou fazer um bolo assim. Aí comecei a fazer pão caseiro, vou fazer um pão assim. Mas já parei, tá? Comecei. Aí a gente foi naquilo ali um mês. Aí quando você vê que o negócio vai acabar, gente, eu não vou ficar nessa rotina, né? Não vai ser assim. Aí a gente vai tomando as rédeas e voltando pro normal, né? Pro que tem que ser ali. Mas isso é normal, eu acho que aconteceu com todo mundo. Sim, Ana Rita foi o contrário. Ela falou assim que, Josi, depois que eu entrei na quarentena, eu comecei a me alimentar muito melhor. Eu falei, sorte a sua, porque não foi a maioria das pessoas. Então, porque quando eu fiz o tema aqui, como fica a nossa alimentação? Eu pensei assim, tenho que falar que isso tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Então tem o lado negativo, porque você tem mais tempo, as crianças estão em casa, então você acaba ali às vezes fazendo aquele lanche da tarde, aquele bolo, né, aquele almoço mais caprichado. Também. Porque você tem o tempo ali de elaborar um alimento melhor e tal. Só que, por outro lado, você também pode ver o outro lado da história, né? Que a gente sempre reclama que para fazer a comida saudável demora mais, tem que ter os alimentos frescos. Então, você também tem a disponibilidade de tempo, de se organizar, de estar todo mundo comendo em casa, de comer melhor. Então, depende qual lado ali que você vai escolher. Aí tem que entra o equilíbrio, né? Aí entra o equilíbrio. Você tem que entender que de tudo a gente tem que aprender, né? Com essa pandemia, é horrível? Mas a gente vai ter que aprender alguma coisa com ela também. Se tem uma coisa que a gente está aprendendo nessa pandemia, é que a alimentação, ela é essencial, e a alimentação saudável, ela é essencial para ajudar, né, o nosso corpo a se manter com uma imunidade ideal. E tem muita gente que não acha que é a alimentação que é o problema, né? Que às vezes considera, às vezes, mais o remédio, igual você falou aí agora, do que a própria alimentação. A pessoa é mais fácil, né? Tomar só o remédio. O remédio. Gente, eu já estou tomando lá uma dexametasona, não sei o que lá, aquilo ali já vai ser bom para mim. Não, a sua alimentação estando equilibrada, você vai ter imunidade, o seu corpo já vai, como você disse aí, muito bem lembrado, o seu corpo já vai produzir os soldadinhos que vão proteger você dos vírus e bactérias que estão por aí. Porque o Covid, ele é apenas não, né? Ele é um vírus gravíssimo, mas ele é nós temos milhares de vírus, milhares de bactérias, e, igual você falou, tem o positivo e o negativo. Os vírus não, porque eles só são negativos. Mas as bactérias, a gente tem muitas aí, elas ajudam muito nossa flora intestinal, por exemplo, elas ajudam muito o nosso corpo. Isso aí, tem gripes também que são fortíssimas, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas muito gripadas, então tem vírus de gripe também super fortes. Então o sistema imunológico, ele é para um todo aí, né? Não só para essa pandemia, para o momento que a gente está passando. Por isso que o hábito saudável, ele é para a vida. Sim, você falou boa alimentação, um bom sono, e eu queria acrescentar mais um. Que eu não sei se você deve até ter ouvido, mas o pessoal às vezes esquece, que é o tomar água. Ô Fran, se tem algo que a gente, hoje em dia, tem que estar Você viu ligado... eu tomando, né? Isso, boa! É o tomar água. Por quê? O que acontece? Se você não tem o hábito de tomar água, o seu corpo ele vai ter diversas dificuldades, principalmente nesse transporte do nutriente mesmo dentro do seu corpo. Mas eu
sangue que vai fazer isso, sim. Mas o sangue é praticamente água, né? Ele tem as partes dele lá, mas aí vai ter muita dificuldade. Se você está com pouca água dentro do corpo, você vai ter dificuldade desse transporte desses nutrientes. E aí, eu aprendi uma receitinha com a nutricionista, a Hodgson, que eu falei, que é essencial. Quanto de água que você tem que beber por dia? E aí ela ensinou que é prático e rápido você se manter saudável com a água. Você vai multiplicar o seu peso por 35 miligramas. E aí você vai achar 0,035. E você vai achar a quantidade de água que você tem que beber. Porque o que acontece? Não é só você beber também, eu já bebi 1 litro hoje, tá ótimo. Não. Cada pessoa tem a sua quantidade, né, específica de água para beber por dia. Então, assim, multiplica o seu peso por 35 miligramas, depois divide por 1.000, né? Multiplica por 35 e divide por 1.000. Aí você vai achar a quantidade de água que você tem que beber. Não é passar um tempo, e não é beber tudo de uma vez, é beber aos poucos também, né? Você não vai pegar 1 litro de água e beber de manhã, depois de tarde você vai pegar mais 1 litro e beber, não adianta, porque ao longo do dia você está distribuindo, né, a quantidade de água que você está bebendo, tá certo? Então, assim, pode falar. Eu era a pessoa que bebia pouca água, mas isso já tem tempo, faz parte do meu passado. Desde que eu comecei a dar aula, que a gente começa a exercitar muita voz, né? A gente tem essa necessidade de estar falando muito, a minha garganta ela não aguentava. Eu já tinha um problema de garganta, mas minha garganta vivia inflamada ali, ressecada, doendo. E eu, assim, coloquei como disciplina mesmo a quantidade de água que eu tinha que beber todos os dias, ando com a garrafinha para cima e para baixo, tanto que eu vim agora para o computador trabalhar, tem a garrafinha do lado, o tempo inteiro. Dentro de casa, cada um tem a sua na geladeira, enche, vai, volta rapidinho. E aquele problema que eu tinha da garganta, acabou. Eu não tenho mais. Ai, graças a Deus. Então eu tenho certeza, tem a ver com a hidratação, né? O tempo todo ali hidratando, já não resseca, não infecciona. Exato. A Joana falou que não bebe água, vou pegar no pé dela, ó. Não, Joana hoje vai ganhar, misericórdia. Que Joana, isso, não come rúcula, não bebe água? Quem é você, rúcula, Joana? Joana, não, estou chateado com sua pessoa. E olha que ela tem uma alimentação boa, é uma alimentação saudável. Ela é vegana. Vegana, toda fina, mas olha só, se bebe pouca água, a dificuldade dos nutrientes estarem sendo distribuídos é muito alta. Então precisa o quê? Se você consegue, a não ser que ela tenha uma alta ingestão de frutas também que tenham muita água. Aí ajuda, mas mesmo assim não é o ideal. É você ter uma quantidade ingerir uma quantidade de água ideal para o seu peso. Isso é o importante. Eu acho que se tem algo que a gente tem que ressaltar para ter uma boa alimentação, é você conseguir ingerir uma quantidade de água, e principalmente, Fran, à medida que a gente vai envelhecendo, né? Enquanto você está adolescente, tem uma quantidade de água. Isabel, por exemplo, minha filha, que tem problema com o intestino, ela tem que beber muita água. Mas é criança ainda. É criança, mas tem que beber. Por quê? Porque é isso que ajuda o intestino a funcionar, né? A ver ali o funcionamento ideal. E aí, quando você vai envelhecendo, mais quantidade de água você vai precisando. Por quê? Sem falar nas doenças, né, Josi? Sem falar as doenças que vão... As doenças do rim. Longo, né? Por exemplo, a ausência de água pode levar você à perda de um rim, por exemplo. Né? Nem brinca, e um rim, você perde um rim, você tá... A trombose, por exemplo, você sabia que a trombose muitas vezes é por falta de água? Porque o sangue depende da água, igual você falou, o nosso sangue ele é 80%, 90% água. Então existem casos de trombose que o sangue coagula ali pela falta da água. Eu sei porque eu tive uma pessoa da família que trombosou, Ai, meu Deus, não, gente. Agora, e isso é ruim, né, Fran? Porque é algo que todo mundo tem acesso, né? Ainda temos acesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo aqui no Brasil, né? Não digo em outros países por aí, porque a gente não sabe, né? Mas aqui no Brasil o acesso à água água potável, óbvio. A né? maioria tem. A maioria tem esse acesso.
Então, ó, Aí. a dica aí que ficou foi um bom sono, né? Beber bastante água, fazer atividade física, isso aí não pode deixar, não tem desculpa para não fazer atividade física. E porque eu penso que na atividade física não é só a academia. Eu acho que a academia é legal porque tem toda aquela, né, aquela, vamos dizer assim, aquela performance ali dentro. Mas não, eu acho que na casa da gente, se a gente tem responsabilidade com a saúde da gente, a gente pensa em alguma coisa para poder fazer. Aqui em casa eu vou falar como é que a gente faz, porque a Bebel, ela gosta muito de dançar naquele Just Dance. Uhum. E aí eu pego com ela aqui, invento umas músicas, ela pega umas músicas daquelas boas de criança lá e danço com o pai, danço eu com ela, eu com o pai. A gente se reinventa para poder a gente se preservar, né, se resguardar do vírus e ainda tá mantendo a atividade física. Isso aí. A atividade física sozinho, eu também não acho legal, desanima. No começo da quarentena, eu até estava fazendo um treino sozinho em casa, mas é bem desanimador, né? Se você traz Sim, as crianças junto, ou quem está dentro de casa para fazer junto, fica muito mais legal. E a gente encontra, por exemplo, na internet várias dicas de alongamento. É legal, você, por exemplo, começou o dia, você está com tempo, pensa, você tem ali, né, não tem que sair correndo para dar aula, você tem o tempo de chamar né? sua filha, vamos fazer um alongamento hoje, ficar ali 10, 20 minutos fazendo alongamento, que é maravilhoso para o corpo, nossa, É faz toda a isso. diferença. Mesmo que Ô, era o que eu Fran, tinha pensado, né, com relação à atividade eu, física. Tá vendo? tô te ouvindo. Uhum, pode falar. É porque eu esqueci de falar uma coisa da água, que é essencial, né? Porque a gente fica buscando, assim, quando a gente está fazendo exercício físico e tal, a gente, nós mulheres principalmente, a gente, eu quero emagrecer. Se, se falar em emagrecimento, tá falando em água, né? Voltando só um pouquinho. Se não Uhum. bebe água, você tem dificuldade. Se você está fazendo exercício físico, seja ele qual for, do mais simples ao mais, né, mais puxado, você tem que estar ingerindo água. Por quê? Porque senão você também não vai ter esse desenvolvimento que você estava querendo, né, no seu organismo. Importante que eu também não coloquei aqui, porque na hora eu tentei achar aqui e não achei, foi a questão de melhorar a memória. Fala com a Joana aí, porque eu não estou, né? Ela está ouvindo a gente? Tá A indo. memória, fala com ela, que a água, ela ajuda a memória da gente. Ela ativa a memória da gente. Então, o Então, se você está professor tem ali que beber muita água. o tempo inteiro, por isso que eles falam. Por isso que o professor tem a garrafinha do Tupperware, deve ser por isso. É isso aí, a propaganda. E a água é essencial para a gente. Mas, eu falei da quantidade, né? Eu até fiz Uhum. aqui a minha, multipliquei aqui o meu, com a dica lá da Hodgson, o meu deu Uhum. 2,24 litros. Aí eu tenho que tomar 2 garrafas da Tupperware, 2 cheias, ainda tenho que tomar mais um copo de pelo menos 300 ml de água para poder manter, né, na idade, essa questão toda. Uhum. Isso aí, para bater sua meta de água todo dia. Todo dia, todo dia. E o pior, no frio, às vezes a gente fica com preguiça de tomar água. É aí que reina, que mora o perigo. Risco grave, não pode. A gente tem que estar na cabeça que a gente tem que manter a rotina, manter o planejamento. Se eu tomava 2 garrafas de água por dia antes da pandemia, agora eu tenho que continuar tomando também, né? A gente não pode Uhum. perder essa rotina. Eu, por exemplo, não gosto de água gelada. Eu gosto de água fresca. Então, de Eu repente, também. as pessoas não gostam muito também, né, gente? Eu deixo fora e vou bebendo ao longo do dia. Eu acho mais agradável para a garganta. É E uma pra maneira de gente que você dá beber aula, né? mais água. Mas quem gosta de água gelada não pode dar desculpa também. Então coloca na geladeira e vai, É. ou compra a garrafa térmica, né? Eu acho que isso aí é aquilo que a gente fala. É essencial para a gente, então a gente tem que fazer um esforço máximo para conseguir manter aquilo ali o melhor para a gente. Né? Meu Uhum. marido gosta da água gelada, então ele tem a garrafa dele térmica, ele toma água mais gelada. Eu não, eu tomo minha água natural. Isso aí. Deixa eu ver se eu. É, ai, eu gosto muito de falar na questão da água, porque a água ela é muito acessível.
Então não tem desculpa. E ela, além de tudo, ela ajuda a manter a imunidade. E Então, você já assim, reparou não que tem toda desculpa. vez que a gente fala da água, tem bastante gente que fala que não bebe água? Sempre tem alguém que fala que tem esse problema, que esquece, que não consegue ter o hábito. Sim, eu acho apavorante. Porque como que não consegue, né? Tem que tentar se disciplinar para conseguir alcançar, beber pelo menos 1,5 litro de água até 2 litros por dia. Claro, dependendo da faixa etária, né? Tá escuro, Fran? Escureceu, Não. né? Vou ligar a luz. Não? Não, pra mim tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito? Uhum. Tranquilo. Então tá bom, porque achei que tinha ficado escuro. Mas, Fran, eu separei também aqui, eu perguntei, queria te fazer uma pergunta. Você tem alguma receitinha aí fit pra gente, pra ensinar pra gente? Então, eu não pensei numa receita fit, não, mas eu pensei numa substituição mais nutritiva. Na verdade, uma substituição mais saudável. É uma substituição que eu fiz na minha vida. Pão e biscoito, que geralmente a gente come no café da manhã ou no lanche da tarde, pode ser substituído muito bem por alimentos mais nutritivos. Por exemplo, aipim cozido, não frito, cozido. Inhame cozido, banana da terra, tapioca, ovo, alguma coisa que envolva queijo, né? Você pode fazer uma mistura de tapioca, ovo, queijo magro. O próprio chutapão, que eu já citei. Então, existe uma série de combinações aí de outros carboidratos, como você citou antes, né? Aqueles mais leves, que podem substituir muito bem o pão, que geralmente ou é o pão de sal, ou é o pão industrializado ali, que a gente tem o hábito de comprar, ou os biscoitos, né, que para as crianças que têm mais hábito de comer biscoito também não é uma coisa bacana. Então, tudo que é processado, industrializado, que pode ser substituído por uma alternativa assim, eu acho que é uma substituição não só na questão do fit, mas na questão do nutriente. Você tem um nutriente ali mais disponível, uma coisa que vai te fazer muito melhor para o seu intestino, para o seu organismo. Então, tá acabando, Josi, nossa live já. Cadê? Ai, conversamos muito. Tá bom, a gente tem 20 minutos restante. Pra gente encerrar. A gente ficou conversando, nem viu a hora passar. Esse negócio é bom, mas passa rápido. Demais. Viu? Passa rápido. Você quer encerrar? Vai acabar agora.